Para que sermos escravos do pecado se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? Nós vivemos em um mundo onde as pessoas se dizem ser poderosas, né? A medicina diz que tem poder para resolver qualquer problema do ser humano. Os governantes dizem que tem poder para destruir um país ou para salvar outro. Até os homens dizem que tem poder para conseguir isso ou aquilo. Todo mundo quer ter poder por esses dias. Mas há um poder que não se assemelha a nenhum desses, né? Que é o poder de Deus. E é sobre a doutrina da onipotência de Deus que eu quero falar com você nesse momento. Nosso Deus é poder. O Senhor Deus que nós servimos, ele é onipotente, ele é todo poderoso. Ele é poder. Ele teve poder para criar o mundo, né? Verbalizou, haja luz, houve luz, haja terra, haja o ser humano. Ele apenas verbalizou e as coisas aconteceram. Deus é poder. Ele é todo poderoso. Ele tem poder sobre a natureza. Uma vez ele acalmou um mar em fúria, onde os discípulos estavam com medo da morte. Ele apenas abriu a sua boca e o mar se acalmou. Ele tem poder sobre os mortos. Depois de 4 dias, ele ressuscitou Lázaro, quando já ninguém mais tinha esperança. A ciência médica, ela não tem poder para ressuscitar mortos. Mas o nosso Deus, que é poder, ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Ele tem poder sobre as enfermidades. Havia uma mulher encurvada, havia 17 anos, e ele orou por aquela mulher, e naquele mesmo momento ela ficou curada. Havia uma senhora com fluxo de sangue, fazia 12 anos, e quando tocou em Jesus Cristo, ela ficou curada. O nosso Deus é todo poderoso, não é apenas um pouco poderoso, ele é todo poderoso. E é sobre esse poder que eu preciso falar com você nesse momento. São Paulo diz assim, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Deixa eu te contar uma coisa, São Paulo diz assim, o Deus que nós servimos, ele é poderoso, ele pode qualquer coisa. Ele manda no universo, ele manda nos governantes, ele manda no mundo, e ele é dono do evangelho. E São Paulo diz, eu não tenho vergonha de dizer que sou crente. Não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Veja, esse mesmo Deus poderoso que criou o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, que curou pessoas, que ressuscitou mortos, é dono do evangelho, é o próprio evangelho. E Paulo diz, eu não tenho vergonha do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Então deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Se você se diz evangélico e não acredita no poder de Deus, você não é evangélico. Você pode ser religioso. Você tem uma religiosidade, é um ativista religioso, porque o crente no Senhor, ele acredita no poder do evangelho. A palavra diz, olha, o evangelho é o poder de Deus. Esse Deus que fez essas proezas é o dono do evangelho. E se você aceita o evangelho, então você precisa aceitar o poder dele. Isso sugere que você pode descansar o teu coração no Senhor. Isso sugere que aquele que estava triste pode se alegrar. Aquele que estava infeliz pode ser feliz. Aquele que estava enfermo pode ser curado. Aquele que estava doente ficará são. Esse é o poder do evangelho. No evangelho, nós descobrimos o poder de Deus. E o poder de Deus, ele pode fazer qualquer coisa. E quando você aceita o evangelho, você precisa aceitar esse poder. Então, você precisa compreender pela fé que se eu creio em Deus, se eu aceito o evangelho, tudo é possível. Tudo é possível. São João diz assim, olha, lá em 1 João 5,14, e se nós pedirmos a Deus qualquer coisa, ele vai nos dar, para que seja confirmado que ele está na nossa vida e que ele nos ouve. Isso é uma palavra de Deus. Então não dá para viver mais aí deprimido, atribulado, triste, esmurecido, enfermo, desanimado. Há um poder disponível. Esse Deus que é todo poderoso, ele quer exportar a sua onipotência para a tua vida. Você compreende isso? Deus quer exportar o seu poder para a tua vida. Toma posse dessa palavra e acredita nisso. Deus quer exportar o seu poder. Por que viver na igreja? Por que dizer que é cristão e não desfrutar dessa graça? Conheço pessoas por aí que não pedem nada a ninguém, que tudo que precisa pede para Deus, porque acreditam no poder do evangelho. E essa é a proposta do evangelho. Eu preciso de ser curado, vou pedir para Deus. Eu preciso de bênçãos financeiras, vou pedir para Deus. Eu preciso de uma porta de trabalho, vou pedir para Deus. Porque Deus é dono de tudo e ele pode qualquer coisa porque ele é todo poderoso. Deus é todo poderoso. Então, ser evangélico e não acreditar nessa proposta não é crente. É só religioso. É um farisaísmo. Compreende?
do que pode, do que não pode, é onde eu me esforço para fazer as coisas, é onde eu procuro promover minha própria justiça. Deus é poder. E São Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, primeiro para os de dentro da igreja e depois para os de fora, para os gregos. Porque nele quem, querido? No evangelho, nós descobrimos a justiça de Deus, aleluias, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Veja, quando eu aceito o evangelho, eu descubro a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É um estado de espírito que reconcilia o homem com Deus, traz paz ao coração e o resultado disso é amor pelo meu semelhante. No evangelho, nós descobrimos a justiça de Deus. Você compreende? Se há crente dentro da igreja, mas que usa a sua justiça na hora de fazer escolha, na hora de julgar pessoas, na hora de tomar decisão, não aceitou o evangelho. Porque no evangelho nós descobrimos a justiça de Deus. E para descobrir a justiça de Deus é necessário o exercício da fé. Talvez um dos processos mais difíceis da vida cristã é abdicarmos da nossa própria justiça e permitir que a justiça de Deus se manifeste. Isso é o evangelho. Desistir da nossa justiça e permitir que a justiça de Deus se manifeste. E para isso é necessário o exercício da fé. De fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Existem duas fés na Bíblia. Aquela fé que eu aceito Jesus, que eu viro crente, e o poder da fé. É aquele que você... Esse é o evangelho. O poder da fé. Aquele que você aceita, confia, espera e dá certo. Então por que hoje não está tendo resultados dentro da igreja? Por que está cheio de gente na igreja e não vê esse poder de fé, não vê esse poder do evangelho? Porque nós aprendemos no século XXI a confiar muito mais no homem do que em Deus. Nós passamos tempo conversando com as pessoas, falando coisas frívolas, coisas sem sentido e pouco com Deus. Né? Não adianta dar alimento para a besta fera o dia todo e querer receber a Shekinah de Deus, a glória de Deus nesse pequeno sermão. Precisa submeter, precisa se entregar e acreditar e tomar posse. E isso é o salto de fé. Precisamos dar um salto de fé diante de Deus, acreditando que tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé do tamanho de um grão, falará aos montes e eles se transportarão. Se tiveres fé na palavra que é fiel, muito embora morra, pela fé tu viverás. Tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé, irás receber, porque tudo é possível ao que crê. Que Deus te abençoe, guie os teus passos, te dê essa unção de alegria, unção de renovo, te dê vida nova para a glória do nome dele e um novo Pentecostes na tua vida aí do outro lado. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus possa te remir e que essas bênçãos possam vir na minha e na tua vida em nome de Jesus. E lembre-se de uma coisa, essa é uma palavra verdadeira, essa é uma palavra fiel, creia na eterna promessa. A certeza traz vitória, mas a dúvida só traz derrota. Não tenha dúvida que você é um escolhido de Deus e que Deus tem um plano na tua vida, que Ele te ama e que Ele quer que você experimente o poder do Evangelho. Deus te abençoe.